Ai, a canetinha. Porque a minha unha fica ruim de... Eu sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará. A canetinha? Ele é Tava junto do iPad lá no quarto, recebendo a ligação. Ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim e me diz, filho, não temas, confia em mim, confia em mim. Filho, não te deixarei, estou contigo e sempre serei. Sou teu Deus, sou teu Senhor, teu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Eu seguro em suas mãos, filho meu, confia em mim. Eu sei que ele vive e por certo se levantará em meu favor, em meu favor. Oh, oh. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Obrigada, filho. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim e me diz, filho, não temas, confia em mim. Filho meu, confia em mim. Oh, oh, eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Espera um pouquinho. Tá. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim, e me diz, filho, não temas, confia em mim. É minha mana, não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver? Ah, estou lindo, sim. Lilia. Lindo esse hino, como eu te disse, maravilhoso. É. Até já sei, porque ele vive, porque sei que ele vive e ele se levantará em meu favor. Esse é o clipe dela. Lindo, eu vi. É, nós estamos fazendo uma campanha rumo a 10 mil visualizações. Estamos na batalha aí. Estamos na batalha. Mas vai conseguir. Agora, deixa como é que eu tiro o som aqui? Não vai... Você sabia que espera aí que eu estou aprendendo. Consegui. É que o meu esposo, a gente está participando de uma jornada da educação cristã aqui na igreja, né? Desde 9 horas da manhã. Aí só vem em casa almoçar e vai voltar. Ele, no caso, vai voltar e eu vou ficar, né? Então, aí, quer dizer, ele tá correndo aqui e botou as coisas aqui para mim, mas já foi embora. Mas tudo bem. Boa tarde para todos vocês, a paz de Cristo. Hoje, dia 2 de novembro, né? Não sei como está o tempo aí, mas aqui está um tempo nublado, aquela chuvinha fina. Lá na nossa igreja estava um frio por causa do ar-condicionado, né? O tempo estava friozinho também. Mas, glória a Deus, porque mais um dia que o Senhor nos concedeu, né? Hoje é comemorado, não sei se pode falar comemorado, sei lá, Dia dos Mortos, né?
Mas nós não comemoramos o Dia dos Mortos. Nós sabemos que os nossos entes queridos que foram antes de nós, eles estão dormindo, esperando ouvir o toque da trombeta, né? E nós não pregamos a morte, nós pregamos a vida. Aqueles que morrem em Cristo, eles dormem. A Bíblia fala isso, não sou eu que estou falando, a Bíblia que fala, né? Que eles dormem em Cristo. Então, eu, particularmente, eu não tenho costume de ir a cemitério. É claro que tem determinadas igrejas que fazem um trabalho até bonito, né? Que eles vão evangelizar as pessoas, eu acho legal também. Mas eu, particularmente, não vou. E não vou porque, assim, eu não acredito que meus filhos estão lá mais, nem meu esposo, ninguém, né? Nem minha mãe, nem minha irmã, Noemi. Tu conheceu Noemi, né? Noemi também. E eu acredito que não tem ninguém lá. Aquilo ali é só matéria, né? Só... A Bíblia fala que nós somos pó, e o pó a gente vai tornar. Então, eu acho que é uma crendice você ir no cemitério, mas também eu respeito, né? Ao desejo de cada um. Eu acho que o que está faltando muito na nossa humanidade hoje é isso, né? Esse amor, esse respeito, né? na opinião do outro. Mas assim, eu digo por mim, eu não costumo ir em cemitério. E o dia 2 de novembro, para mim, é um dia normal, como outro qualquer. Porque assim, quando você ama uma pessoa, né, que Deus resolveu levar antes, não tem um dia específico, né, para você lembrar da pessoa. Você lembra sempre da pessoa. E como eu falo, alguém que perdeu um filho, é uma dor, assim, toda vez que você respira, você lembra do filho, tudo que você faz te lembra o filho, uma canção, uma comida. Eu, particularmente, às vezes, quando eu deito, que eu fico sacudindo meu pé assim, eu lembro da Thaís. Thaís tinha mania de fazer isso, ficar deitada de bruços com os pés balançando assim, né? Então, quer dizer, não precisa ter um dia para lembrar, homenagear aqueles que se foram. Às vezes, ali tem um texto que eu achei muito interessante, eu não sei dizer quem é, mas a pessoa... Hoje é o dia que se entregam muitas flores para pessoas que você não deu quando estava em vida. Tudo que você tem que fazer por alguém, tem que fazer enquanto está em vida. Se você admira alguém, diz. Se você, né, gosta de alguém, diz. Se você não gosta, também chega e diz, olha, eu não gosto, mas eu quero passar a gostar. Eu acho que o que está faltando muito na humanidade é essa sinceridade, essa disposição em amar, né? Disposição em levar Jesus, o amor de Jesus. Esse fim de semana eu vou estar ministrando numa igreja, não, fim de semana que vem. E o tema é em Romanos 9. Romanos 12. Romanos 12, o verso 1, o 9 e o 21, se eu não me engano. Ele tá lá me dando cola, ele tá lá na sala me dando cola aqui. Eu falo que ele é meu assessor para assuntos aleatórios. E aí, tô dando tempo para você se acalmar e para os amigos ir chegando também, tá, gente? Vale a pena. Vale a pena. Vai chegando, gente. Hoje é feriado, vai. Chama mais 10, vem com a família. Tem alguém falando aí? Queria tanto uma explicação sobre isso, fiquei na dúvida em ir, mas sei que minha mãe e meu irmão dormem no Senhor. Ai, que bom! Tá vendo? Não foi nada programado. Que bom que eu falei isso, então. Glória a Deus. Não, eu acho que não deve ir. Pra quê? É tipo assim, você querer mexer numa ferida. Porque assim, quando você perde alguém, vai cicatrizando devagar, né? Aí quanto mais você mexe, tudo que você faz para relembrar aquilo, é como se você estivesse cutucando a ferida, deixa ela quieta lá, né? E eu acredito muito que meus familiares não estão mais ali. Oi, Diz, beijo. Diz, é lá do Paraguai, tá bem aqui. Tem um monte de gente aí, vai chegando, chama mais gente. Hoje é feriado, gente, tá todo mundo em casa. Então, o que eu tava falando, que eu até perdi meu raciocínio. Tu lembra o que eu falei? Onde eu parei? Esqueci. Depois eu volto. Mas é isso. Hoje, eu convidei a minha amada Valéria para a gente falar sobre Esther. Mas antes de falar de Esther, eu queria falar de Valéria. Por que eu chamei Valéria? Eu me lembro que nós dirigíamos a igreja lá no Âncora, lá no Rio das Ostras, eu e meu falecido esposo, né? Que foi um grande homem de Deus.
Fui casada com ele durante 36 anos. Ao todo, foi 41 anos de convivência. E nós decidimos, depois da perda dos nossos filhos, de ir morar em Rio das Ostras. Rio das Ostras foi a terra da nossa aflição, a terra em que eu sofri muito, porque eu tive a maior perda da minha vida, que foi os meus 2 filhos, minha nora e meu genro, no acidente de carro. Então, quando eu saí de Rio das Ostras, eu falei que nunca mais eu iria voltar. E Rio das Ostras, para mim, era sinônimo de tristeza, de angústia. Mas um dia, eu aqui na minha igreja, na época de carnaval, antes da pandemia, nós estávamos aqui na igreja, meu pastor, eu sou da DEVEC, do pastor Sila Malafaia, e todo carnaval ele faz os 3 dias de conferências. E eu me lembro que no ano em que eu tinha perdido os meus filhos, no caso, como eu perdi meus filhos no Natal de 2012, no ano de 2013, no carnaval, né, já no mês de fevereiro, eu fui para a igreja, porque eu rompi o ano na igreja. Eu enterrei meus filhos no dia 27, no dia 31 eu estava na igreja rompendo o ano. Eu sempre entendi que a igreja é o melhor lugar, sabe? Hoje mesmo, eu levantei e falei, eu não vou ficar triste. Esse tempo nublado, ele tende a deixar a gente meio nublada também, né? Falei, não, eu vou para a igreja. Fui para a igreja, estou desde manhã na igreja. Cheguei, só almocei, tô direto na igreja. E eu fui para a igreja no carnaval. E quando eu me lembro, quando eu cheguei lá, o pastor começou a pregar, e ele falando como crescer no deserto. Para você crescer no deserto, você tem que enfrentar esse deserto. Essa foi a frase, e ele falava, parecia que estava olhando para mim. Para quem conhece a minha igreja aqui na Penha, te convido a vir um dia aqui. Eu moro daqui da minha janela, eu vejo o letreiro da minha igreja. O dia que você vier no Rio, te convido a estar aqui, vir na minha casa, almoço, tomo um café e a gente vai lá, você conhecer. Tem quinta-feira da Vitória, maravilhoso culto, no domingo. Ele sempre está aqui no domingo da ceia, que é o primeiro domingo do mês. E aí, né, nesse dia do carnaval, o pastor, a minha igreja é grande, 6.000 pessoas, mas ele parecia que estava falando para mim. E quando terminou o culto, gente, pastor Leonardo, que prazer! Obrigado, meu pastor! Um abraço na esposa. É um pastor aqui da nossa igreja, uma das filiais da nossa igreja, a DEVEC Madureira. Bem-vindo! Que honra! E aí, nesse dia, quando ele terminou de pregar, eu decidi voltar a Rio das Ostras. Falei com meu esposo e falei, vamos voltar para Rio das Ostras, vamos lá em Rio das Ostras. E era carnaval, né, muito cheia a estrada, e eu falei, se for da vontade de Deus, vai ter ônibus extra. E eles colocaram ônibus extra, nós cheguei em Rio das Ostras, era 3 horas da manhã. Me lembro que a Ana Clara era bem pequenininha, a Ana Clara devia ter o quê? Uns 8 anos, 9 anos. E a Ana Clara veio correndo, tia Naná, você veio, tia Naná, você veio. E me abraçou, e ela falou, você falou que nunca mais ia vir aqui. E eu vi que ela estava triste, se sentindo culpada por ela morar em Rio das Ostras e meus filhos terem morrido em Rio das Ostras. E aí quando eu senti que quando eu cheguei ali, algo em mim foi curado. Sabe, quando você enfrenta o medo, quando você enfrenta a dor, é como se você se renascesse. Eu costumo dizer que eu tenho vivido a minha vida, sabe, Vá? Você é psicólogo, eu acredito que você vai entender. Talvez a gente não vai nem falar de Esther, tá? Porque Deus está levando para o outro lado, mas deixa quieto aí. Aí, eu vivo todos os dias me desconstruindo. Porque eu sou criada no Evangelho. Eu tenho 61 anos de idade. Eu sempre fui envolvida na obra de Deus. Eu sempre fui professora de escola dominical, sempre dirigi cultos de libertação, conjunto de mocidade. Durante 12 anos da minha vida, eu dirigi um grupo de mocidade aqui na nossa DEVEC Rua 12. Eu sempre fui muito envolvida na igreja. Então, chegou um momento que eu achei que eu tinha feito tudo errado. E aí, Deus falou comigo que eu precisava me desconstruir. Aquela Nailde que se achava perfeita, aquela Nailde que achava que sabia fazer tudo, aquela Nailde que tinha resposta para tudo. Você chegou a me conhecer aí na igreja, né? Mas quando você me conheceu, eu já tinha passado pela dor. Mas antes eu era uma pessoa que eu sorria muito. A minha vida era tranquila, eu tinha uma vida boa. E o que acontecia é que quando eu pregava, eu falava, a vida do crente é só vitória, sabe? Porque eu via as pessoas falando isso, mas eu falava isso porque eu não conhecia a vida. Eu nunca tinha passado por experiência nenhuma na vida. E eu comecei a me desconstruir, sabe? Aos poucos eu fui
Tipo quando você pega uma construção e vai tirando devagarinho, como se, como é que eu vou falar? Aquelas coisas que você vai casando, quebra-cabeça, né? Aí, de repente, você desmonta o quebra-cabeça todinho e começa a montar de novo. Foi o que eu fiz com a minha vida. Eu comecei a me construir, me reconstruir, ainda estou em construção, sabe? A vida da gente, eu descobri isso, que eu achava que eu já estava bem e tal. Não, eu tenho muito que aprender. Hoje mesmo estou vindo agora da jornada de educação cristã, né? E, assim, vários professores falando sobre a EBD, que na nossa igreja tem uma fábrica de EBD e é muito legal. E a pastora Elisete falando, desculpa, que é a minha pastora, esposa do meu pastor presidente, e ela deu a primeira palestra, e foi muito lindo, sabe? Ela falando, assim, algumas coisas, e eu fiquei pensando na minha vida, sabe? Na minha vida quando eu era jovem, porque ela começou a falar da vida dela também. Por incrível que pareça, muita coisa parecida, porque ela estava falando do pai dela, que o pai dela era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra, e na minha casa a gente não se permitia beber vinho, beber nada, porque a minha mãe sempre falava assim, cuidado que vocês têm sangue, tem álcool no sangue. E eu nunca me permiti, nunca permiti na minha casa nenhum tipo de bebida. Tudo porque, por causa desse histórico, e ela deixou isso claro hoje, achei muito interessante. Ela falou: nós temos uma história de legado passado na nossa vida. E a gente tem que prestar atenção como foi a nossa história passada para que a gente não venha repetir essa história, entendeu? E eu achei muito interessante isso. Eu falei, caramba, é tanta coisa para a gente aprender, né? É vivendo, meu pastor Zé Santo falava isso, vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. E aí eu vou voltar a falar de você, Vá, porque a gente começamos a dirigir essa igreja lá no Âncora, em Vidas Ostra. Pegamos uma igreja destruída, não tinha ninguém na igreja. Devagarinho a gente começou a trabalhar, meu irmão Ricardo me ajudando, tinha algumas ajudas de pessoas, amigas que nos ajudaram muito, e nós vimos a nossa igreja se levantar. E eu me lembro que eu estava tentando dirigir o conjunto das irmãs, né? Tentando levantar um conjunto de irmãs. Foi quando você chegou lá na igreja, né? Você entrou, e aí você... Não sei, acho que ele deu a oportunidade para você, você cantou um hino. E eu falei, Senhor, é ela que vai me ajudar. E me lembro da nossa festividade, que eu levei a Raquel Melo, né, na nossa igreja, e foi muito lindo. Quando eu falo, eu me lembro, a gente estava com aquela blusa laranja, lembra? Foi muito lindo, laranja com saia preta. E foi uma das festividades mais bonitas que nós tivemos. E eu queria te agradecer, foi por isso que eu te chamei. Porque, assim, hoje, dia 2, né, que eu já falei, né, que é o dia falam que é dia dos mortos, eu entendo que a gente tem que agradecer as pessoas, que a gente tem que dizer o que pensa das pessoas enquanto estão vivos. Se tiver de fazer uma homenagem, faça essa homenagem enquanto a pessoa está com você. Tem coisas que eu poderia ter falado para os meus filhos e eu não falei. O tempo passou. Mas tem coisas que eu falei. Eu sei que eu era aquela mãe que eu pegava muito no pé, mas eu não me arrependo, sabe? Porque eu fui uma mãe presente. Então, a mensagem que a gente quer deixar nessa tarde é essa. Esse dia, o dia está nublado, a gente fica meio nublado, aproveita esse dia para falar a sua gratidão, o seu amor por alguém. E eu quero aproveitar para te agradecer pela força que você nos deu lá. Foi maravilhoso o conjunto, né? Ficou muito lindo. E eu nunca vou esquecer. Eu acho que eu já acordei saudosa, que hoje eu falei com a Livanete, né? Lá no grupo eu falei para elas. Falei, gente, que saudade do tempo que nós vivemos. Eu sei que não volta mais. É um ciclo que se fechou, né? Um ciclo que se fechou, mas fica uma história na nossa vida guardada no nosso coração. Eu queria te agradecer e eu queria te fazer essa homenagem aqui em público na minha live. Bem-vinda, se apresenta, diga de onde você é, fica à vontade. Tá, amém. Eu fico bastante feliz com essa homenagem, né? Realmente nós temos que ser gratos às pessoas, né? Assim como eu sou grata a você também, ao falecido pastor Jorge, né? Que vocês me acolheu, né? Num momento muito especial, um momento muito delicado também da minha vida, que foi a transição, né? Da minha cidade do interior de São Paulo, Cosmópolis,
Para quem É não onde conhece, você está hoje, não é isso? Cosmópolis. Não, eu retornei ontem. Ah, já está em Rio das Ostras já? Já estou em Rio Ah, das então, gente, a Ostras. notícia que eu dei foi falsa. Ela não está em São Paulo, tá? Ela está em Rio das Ostras. Eu viajei ontem, né, pela Tá. manhã. E assim, foi um momento de transição, né? Cosmópolis, para quem não sabe, é no interior de São Paulo, próximo a Campinas, Paulínia, Olambra, né? Como se fosse a cidade dos lagos aqui, né? Da nossa região. Então, Sim. assim, foi um momento muito acolhedor, né? Onde eu estava, assim, procurando uma igreja para congregar. E ali vocês nem me conheciam e me deram a oportunidade para louvar, né? Eu falei, Senhor, se for para eu ficar nessa igreja, o Espírito Santo vai tocar no pastor Jorge, né? Ou na missionária Naildes. Eu não sabia o nome de vocês ainda, né? Mas eu falei, vai tocar nos dirigentes ali e eu vou ter uma oportunidade. E assim foi, né? Deus, ele concluiu aquilo que estava no meu coração. E ali o pastor Jorge, não sei se foi você que falou com o pastor na época, né, para me dar a oportunidade, mas ali, ao tocante do Espírito Santo, né, ele ouviu o meu pedido e ali eu fiquei na igreja, né? Foram dias, meses, né, anos ali maravilhosos, onde eu pude fazer um pouquinho daquilo que eu amo fazer, que é adorar o Senhor e estar na frente ali da regência, né? Então, assim, foi muito bom, foi muito importante essa acolhida de vocês, né? E até hoje eu tenho, né, esse fruto, né, que foi construído ali. E realmente a gente está em construção, né? A gente se desconstrói para construir algo novo, né? Então, aquilo que não deu certo, você tira fora aquela pecinha e você coloca uma outra peça, né, para substituir ou para complementar aquilo que você está em fase de transição, né, de transformação. E eu fico feliz, eu sou psicóloga, né, formada, psicóloga clínica, eu me formei na Estácio, tem 2 anos, faço pós em psicologia sistêmica da constelação familiar, né, que é uma pauta aí, um assunto bem interessante também. A gente vai voltar para falar sobre ele. Para uma outra live aí. Sim, e essa questão que você falou de construção, né, de repetição, tem muito a ver também com a constelação familiar, né? Às vezes a gente repete mesmo coisas dos nossos antepassados, né? E tem coisas que ela tem que ser quebradas, né? A constelação familiar, ela não é religião, mas a gente também usa essa técnica, né, para desconstruir também e construir um novo, né? Que às vezes a gente repete coisas que não são boas, né? Ou que não foram boas da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, e a gente quer repetir aquilo na nossa geração, né? Então tem coisas que elas têm que ser eliminadas, né? E tem fardos que não são nossos. Às vezes a gente carrega coisas que não é sua, né? Tem coisas que é do seu esposo, é para ele carregar esse fardo, não é para Naildes, né? Tem coisas que é dos filhos, né? Tem coisas que são dos pais. E às vezes a gente quer carregar aquilo que não pertence a nós. Isso também a gente pode falar numa outra live aí, sobre a constelação familiar. E você falando isso aí, eu estou aqui pensando, até a questão, não sei se tem a ver, eu não sou formada, não, mas assim, a gente é formada na vida, né, nas experiências da vida, as coisas que a gente tem vivido, mas eu acredito que sim, até a questão do luto, de você teimar, não sei se é essa palavra, não sei se é esse termo, me desculpem se eu estiver errada, até em você teimar em sofrer, e ficar chorando toda a vida, em você agarrar com aquela dor. Eu acredito que até isso é uma coisa que você tem que desconstruir. Você tem que falar, não, esse ciclo tem que fechar, eu preciso... eu quero viver algo novo. Se o novo chegar, o velho tem que sair. Entendeu? Exato. Então, quando eu falo para você isso, eu não aprendi isso com ninguém, não, sabe? É o Espírito Santo de Deus que
que foi falando isso comigo, sabe? De eu falar, Nailde, para de chorar. Já foi, Nailde, não adianta, não vai mudar. Sabe quando eu ficava, durante algum tempo da minha vida, brigando comigo mesma, sabe? De chegar eu sozinha no meu quarto, de eu falar, olha, não adianta você ficar assim. Os desígnios de Deus são eternos e perfeitos. Aconteceu, não tem como. Você deu o seu melhor, você foi a melhor, mas agora tem um novo ciclo, tem uma nova história. Para essa nova história acontecer, você vai ter que fechar esse ciclo. Exato. Pode ser por aí também, né? E isso, às vezes, é dolorido, né, para o ser humano. Você Muito. tem que encerrar um ciclo para você deixar que o novo venha fluir. E às vezes, mas de qualquer jeito vai doer, né, amiga? Vai doer, não é fácil. De qualquer jeito. Se você continuar... Se você continuar, dói. Se você quiser sair, dói. Então, você tem que escolher as duas dores. Exato. Você tem duas possibilidades, né? Ou você encerra, ou você vai ficar naquela vida sofrendo da mesma forma. Então, o melhor é você encerrar para que você venha a ser feliz, para que a alegria volte, né, no seu coração. E, às vezes, até a questão do sofrimento, né? Falando aí sobre... a família, né? Esse constelar familiar, nem era isso, né? Mas... não sei, o assunto tá indo. Eu acho que é por causa do dia, vá. Exato. Mas essa questão de você querer sofrer, muitas das vezes, vem daquilo que a sua família, seus pais sofreram. Então, você acha que você tem que sofrer também, porque meu pai sofreu essa dor, minha mãe teve essa dor. Só que essa dor não é tua. Então, você não tem que repetir aquilo. Mas você falando isso aí, você está me lembrando de uma coisa. A minha mãe, ela teve N perdas, muitas perdas. Só para tu ter uma noção, eu tenho um irmão, meu irmão, ele deveria ter 17 anos, ele desapareceu, sumiu, sabe? Ele saiu, se envolveu com algumas coisas aí e sumiu. A gente nunca mais viu falar nele, sabe? Durante quase 20 anos, minha mãe sonhava, mas ninguém sabia dele, ninguém sabia. Então, mas só que a minha mãe ela sempre foi muito assim. Você conheceu minha mãe? Chegou a conhecer minha mãe, né? Sim. A minha mãe, ela era muito assim de oração, tudo dela era orar, sabe? Eu nunca vi a minha mãe com depressão, eu nunca vi a minha mãe chorando nos cantos, sabe? A minha mãe é tipo eu mesmo, sabe? Que eu consigo rir no meio da maior tristeza. Se você chegar e falar alguma coisa assim, eu falo, caramba, por que eu tô rindo? Às vezes, eu brigava comigo quando eu enterrei meus filhos, que eu falava assim, eu não tenho o direito de sorrir. Porque eu gosto de sorrir. Essa sou eu, sabe? E aí, mas eu me lembro da minha mãe. Minha mãe era bem assim. Você falando isso, falei, é verdade mesmo. São coisas que se repetem, ainda bem que as coisas boas. Do mesmo jeito que se repete as coisas ruins, não é isso? E eu não estou deixando você falar. É exatamente isso. Pode ir falando aí. Esse é o insight que traz, né, a fala, né? Por isso que a fala é terapêutico, né? A gente tem que falar, né? Quando a gente fala, a gente se esvazia, né, daquilo que está dentro de nós. E isso traz um certo alívio também. Então, assim, tudo que você está falando é exatamente isso. As coisas boas se repetem e as ruins também. As boas, ok, não te traz sofrimento, mas as ruins te traz, porque você acha, às vezes, que você tem que sofrer porque a sua mãe sofreu. Então, se você não sofrer, você está traindo aquele ensinamento ou aquele pensamento que você tem. Então, assim, nossa, se eu não sofrer, eu estou traindo a minha mãe. Eu tenho que sofrer também. Peraí, Valéria. Sabe quem tá aí? Raquel. Você tá vendo? Raquel Lírio, te amo. Ela chama de... Sabe como é que ela me chama? Minha pastora linda. Raquel, do morrer de saudade de tu, garota. Meu Deus. Que bênção, Raquel. Minha mãe também era assim. Nossa, a mãe da... Tu lembra da mãe da Raquel? Gente, cujo nome dela... Lembro, uma pessoa maravilhosa. Você lembra o nome dela? Fala aí, que eu esqueci. Meu Deus. Me deu um branco. Eu me lembro do irmão Almir. Ai, eu amava a irmã. Coloca aí, Raquel, o nome da sua mãe. Escreve o nome aí, Raquel. Gente, me deu um branco agora.
Mas Uma pessoa assim, muito amável. ela era tudo, a mãe da Raquel. Nossa, a mãe da Raquel também me ajudou muito. Raquelzinha também dirigiu o conjunto. Ai, que bom, Raquel, que saudade. Vem cá, aí deixa eu te falar mais uma coisa. Já que eu te cortei, eu vou falar logo para você entrar nesse Pode assunto falar. também. O que aconteceu? Tipo assim, a gente está falando a respeito de você repetir as coisas. Mas sabe o que acontece também? Às vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar. Entendeu? Exato. Olha, fulano, tem gente que fica esperando ver você sofrer. E ela, ela não está sofrendo como ela. Ih, Diaconisa Valdeia! Irmã, como é que eu esqueci o nome da irmã Valdeia? Ai, me perdoa, Raquel. Eu amei muito a irmã Valdeia. Então, deixa eu te falar. A irmã Valdeia orou muito por mim, meu Deus, orou muito. Mulher de oração. Uma mulher linda. Ai, deve estar fazendo muita falta lá na igreja. Então, ainda bem que Deus me tirou antes, porque eu não ia saber viver sem ela lá na igreja. Aí que eu te falar. Aí a gente também se preocupa muito com o que os outros vai pensar, né? Tipo assim, deixa eu te dar um exemplo. Eu recebi mensagem de pessoas falando assim, nossa, Nádia, você está tão bem. Mas sabe aquele tão bem, assim, que dizer, nem parece que você perdeu o filho. Então, às vezes, a gente vai falar, não, então eu vou ficar feia, eu vou ficar coisa, eu vou chorar. Porque as pessoas têm que me ver sofrendo. É por aí também? É por aí também, né? Tem essa questão, né? Esse viés aí do que os outros vão pensar, né? O que as pessoas vão pensar que eu não estou sofrendo, né? E não é bem assim, né? O sofrimento, ele não se dá somente em lágrimas, né? Se não chorou porque não está sofrendo, não está doendo. Esse é o mal que as pessoas querem, né? Na verdade, elas querem te ver mal. E não é assim, né? Você consegue sofrer. Quando minha mãe faleceu mesmo, assim, eu chorei muito pouco. Então, assim, mas eu não me preocupei com que as pessoas iriam falar, nossa, a Valéria não está chorando, será que ela não gostava da mãe dela? Não. Hoje, assim, eu tenho essa falta, essa ausência que a minha mãe causa, né, através da minha vida, às vezes eu choro. E às vezes eu falo, não, calma, para, né? Não é por aí, né? Você tem aquela lágrima, mas a gente crê na ressurreição. A gente crê que eles vão, né? Eles serão até os privilegiados, né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro, eu levo isso comigo sempre. Sim, eles são privilegiados, né? Então, assim, mas o sofrimento, ele existe sim para algumas pessoas, né? Todos nós sofremos. E a gente sabe que a gente pode lidar com esse sofrimento, né? Tem várias maneiras de lidar com isso. E o que a gente tem que fazer é reconstruir, que a vida, ela continua. A gente tem que dar continuidade à nossa vida. Porque nós temos aqui na Terra, até trazendo aqui a questão de Esther um pouquinho, né? Esther, ela também teve situações na vida dela de morte, né? Olha o que ela recebeu, uma sentença de morte para o povo judeu. Então, assim, ela teve medo? Com certeza Esther teve medo. Mas o que ela fez? Ela buscou ajuda. Então, muitas vezes, né, nas nossas vidas, nós temos medo, nós temos insegurança, nós não sabemos como lidar com certas situações. Então, nessas situações, peça ajuda. Esther, ela pediu ajuda. Ela não quis resolver aquele problema sozinha. Ela falou, não, tio, né, Mordecai, peça para o povo judeu jejuar. E eu vou pedir para minhas servas também jejuarem. Porque nós temos que mudar essa situação. Então, se você está triste, vamos mudar, vamos querer mudar essa situação, né? Estou com um problema muito sério, seja saúde, seja no relacionamento, seja onde for, busque ajuda para mudar a situação. Para você não ficar, para você não enfraquecer, para você não morrer espiritualmente, para você não morrer fisicamente. Porque até a questão do luto, se você for analisar, você quer ficar trancada dentro do quarto, não toma mais banho, não come mais, você vai morrer fisicamente e espiritualmente. E eu costumo dizer que não muda nada. Eu sempre falo isso. Aí, essa pessoa que falou comigo, né? Você tá tão bem? Eu falei, vem cá. Se eu tivesse diferente, mudaria a situação? Eu falei, se você me garantir, eu mudo. Eu não
muda a situação, entendeu? E a gente sabe que o emocional adoece o corpo, né? O próprio Jorge mesmo, muitas vezes eu chegava na sala, ele estava sentado chorando diante da foto das crianças. E uma das psicólogas também, da psiquiatra que nós fomos, falou que um dos problemas do Jorge também foi emocional, entendeu? Então, eu não quero ficar doente, eu tenho pavor de médico, entendeu? Eu faço tudo para... Não, se chorar faz mal, eu quero sorrir. Se chorar dá rugas, eu quero sorrir, entendeu? Eu acho que tudo depende de um posicionamento da pessoa. Talvez se eu não tivesse passado por isso, você que está me ouvindo aí, você não iria entender, talvez você não está entendendo. E aí você vai pensar assim, essa mulher é fria. Não é fria, é questão de sobrevivência. Sim. Porque raiva, amor, ódio, tristeza, tudo são sentimentos que todos nós temos e passamos por ele. Só que eu costumo dizer que a gente que tem Jesus, eu vou ser bem clara aqui, nós temos o princípio da raiz. Qual é o princípio da raiz? A raiz, ela está lá debaixo da terra. Está lá, ninguém dá nada, jogou a terra por cima, acabou. Não. De repente, ela começa a abrir a terra e vai saindo uma plantinha. Vai crescendo, ela vai rompendo a terra. A nossa vida, a gente tem que fazer assim. É pedir a Deus força, é pedir a Deus graça e ir rompendo diante das situações, diante do medo, diante da tristeza. O medo, às vezes, ele é até bom, né? Mas não em excesso. Porque o medo, na medida, ele te protege. Mas se ele for demais, ele te impede de fazer as determinadas coisas. Então, tudo na vida da gente tem que ter uma dosagem. E quando eu falo na questão de desconstruir, é você ir descobrindo essas dosagens, né? O que você pode passar, até onde você aguenta, o que você pode falar, não, eu não quero viver isso. Eu tenho vivido isso. Quando eu falo isso, eu falo para você uma coisa que eu vivo há 10 anos no meu dia a dia. Porque é um dia de cada vez. Hoje eu estou aqui conversando contigo e tal, daqui a pouco eu posso estar ali chorando, mas eu falo assim, peraí, Nailde, para tudo, não está adiantando nada você ficar chorando, levanta, vai fazer alguma coisa, bota um hino, vai estudar, vai ler, entendeu? Arruma uma coisa para fazer, para mudar o foco. Mas tem pessoas que querem ficar ali. Não, eu vou sofrer. Não, eu até estava falando um dia desse com uma das mães, a gente participa de um grupo, Irmãs de Jó, e é só mães que perderam filhos, né? E aí a gente estava conversando a respeito disso. E eu falei para ela, tem determinadas coisas que, às vezes, assim, tipo assim, eu fui para Recife, de lá o pessoal ia tudo para Porto de Galinhas. Aí eu falei assim, não quero ir para Porto de Galinhas não, porque meus filhos morreram sem conhecer Porto de Galinhas. Agora tu vê que pensamento foi esse que veio na minha cabeça? Eu não fui, não. Aí depois eu fiquei pensando, mas você é idiota, né? Eu falei para mim, tá? Mas você... que adiantou você fazer aquilo? Eu brigando comigo, sabe? E realmente, aí eu não tô querendo sofrer. Pra que eu tô procurando sofrimento? Aí eu gosto de falar dessa marca que eu tenho aqui, que foi, eu machuquei meu braço num arame farpado quando eu era jovem, era adolescente. Tá cicatrizado, eu não sinto nada. Mas quando eu fico... eu quero sentir dor aqui, eu quero relembrar essa dor aqui. Aí eu pego alguma coisa e vou furar, que já está cicatrizado, mas eu vou furar. É a mesma coisa o luto, é a mesma coisa alguém que você perdeu, que Deus levou. Aí você fica naquela coisa, né? Alimentando aquilo. Ah, minha filha era tão nova, minha filha era tão bonita, minha filha estava no 7º período de direito. Puxa, hoje ela seria uma advogada. Para que isso? Para que isso? Se Deus tinha determinado que ela só ia viver 25 anos. Olha só a diferença. Eu aprendi com uma amiga minha isso. Todas as vezes que vem essas coisas assim na sua cabeça, você fala assim, pra quê? Pra que eu tô pensando isso? Pra que eu tô querendo sofrer isso mesmo? Não quero sofrer não. Aí eu mudo, entendeu, Vá? Eu tô dando aqui uma chaves para algumas pessoas aqui que eu sei que tô vendo carinha de choro, tô vendo algumas coisas aí. Pessoas que estão, talvez hoje, decidiram, hoje eu vou tirar esse dia para me sofrer. É uma escolha tua. Mas eu vou te falar, não vai mudar em nada. Amanhã você vai acordar do mesmo jeito, ou vai acordar pior, porque vai ficar com dor de cabeça, vai ficar com um monte de problema, porque o emocional com certeza vai responder no teu corpo. E aí a gente falando de Esther, né? Vamos aliviar um pouquinho, falar de Esther. A Bíblia fala que Esther, ela já tinha perdido a família.
né? Mordecai era só o tio dela. Então, ela enfrentou perdas também, né? Sim. Mas ela foi escolhida. Eu acho incrível, porque aconteceu toda uma história para Esté chegar lá. Eu gosto da Bíblia por causa disso. Porque tinha uma festa. O rei Assuero fez um banquete para todo mundo do reinado. Chamou Vasti, que era a esposa dele. Queria que Vasti se apresentasse, né? Para todo mundo ver, mostrasse a beleza dela. Ela se recusou. Ela falou que não ia. Não vou, não vou. Quando ela falou que não ia, os conselheiros do rei falaram para ele: se o senhor aceitar isso, nenhum homem vai respeitar as mulheres. Troca ela, arruma outra. E aí fizeram um concurso, né? Para escolher uma donzela, uma menina bonita, para participar, para tomar o lugar de Vasti. E lá foi Esté, uma judia que tinha perdido tudo, órfã, né? Às vezes a gente perde tudo. E aí perde as coisas, né? Perde o rumo, perde família, perde tudo. E aí você pensa assim, acabou. Mas Deus tem uma história. Amém. Atrás dos bastidores, quando eu falo atrás dos bastidores, é no lugar que a gente não está vendo. É lá em cima, lá no céu, ele está movendo para mudar a nossa história, para fazer algo novo. Às vezes a gente perde, né? Sentimentalmente, materialmente, a gente perde, mas não sabe que é Deus movendo tudo para criar uma nova história para a gente. Hoje, eu vivo essa nova história. Deus moveu a minha vida de um jeito que eu nunca iria imaginar. Você pensa que eu ia me imaginar casada de novo? Nunca. Porque assim, eu ficava pensando assim, eu não sei, eu não vou arrumar outro marido igual o Jorge. Eu pensava isso, sabe? E eu falava assim, como é que é isso? Não, imagina outro homem na minha cama. E eu nunca tive homem nenhum, 41 anos com o mesmo homem. E, de repente, eu começo a conversar com um rapaz nada, né? Um rapaz de 61 anos, e um rapaz idoso, que eu falo para ele. E ele aceitou Jesus no tempo que quando meu pai dirigia a igreja. Ele aceitou Jesus com 14 anos. E eu era adolescente na igreja. E ele me viu lá, adolescente, só que não era para ser a nossa história naquela época. Ele se casou, ficou 36 anos casado, igualzinho eu, Jorge, 36 anos casado. Teve 3 filhos, 3 netos. E hoje, Deus me deu um casamento, porque tinha 3 anos que ele estava viúvo. Nós nos casamos em 3 meses, entendeu? E para a glória de Deus, tem os filhos dele que me chamam de mãe, os netos que me chamam de vó, e aquela que se julgava solitária, cumpriu a palavra do Senhor, que ele faz da solitária viver em família. Hoje é um homem que trabalha comigo na igreja, que vai comigo nos chamados, e é assim que Deus faz. Aí a gente quer falar, não pode. Quando a gente questiona Deus, quando a gente murmura contra Deus, a gente está dizendo que poderia fazer melhor do que Deus. A gente não pode fazer melhor do que Deus. Ele sabe o nosso amanhã. Não é isso, meu amigo? Pode falar. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sempre. Né? Mas houve uma situação assim muito difícil, mas a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E a questão do chamado que você falou, né, aí falando de Vasti, nós temos um chamado também, né? O rei, ele nos manda nos chamar, né? O rei, a gente simboliza Deus. E você você tem um chamado, né? Então, assim, quando o Deus nos chama para fazer algo, né? Fazer a obra, nós temos que estar com os ouvidos limpos para poder ouvir o chamado. Vasti, ela ouviu, mas ela negou, ela rejeitou, né? Esther, ela ouviu, né, o chamado. Como assim ela ouviu o chamado? Ela ouviu o chamado do tio. O tio ali representava também Deus, falando, filha, vem para cá, né? Vem para o concurso de beleza. Ela foi obediente ao chamado, e ela foi. E aí, 2 situações assim entre as duas, né? Corajosas. Vasti foi corajosa em rejeitar o chamado do rei. E Esther foi corajosa a comparecer à presença do rei sem ser chamada. Né? Já tinham 30 dias que o rei não a chamava.
mas ela precisava mudar uma situação de morte para o seu povo e também para ela. Então, e ela estava sob uma cobertura de oração, né? Cobertura de oração. Então, assim, ela enfrentou algo, um obstáculo, né? Mas como que ela enfrentou? Ela enfrentou com muita sabedoria. E Deus fala que nós temos que pedir sabedoria ao Senhor, né? Porque às vezes a gente não consegue mesmo, a gente não tem forças, a gente não sabe por onde começar. Mas Deus nos dá sabedoria. E Esther, ela teve sabedoria em orar, jejuar, para depois ir diante do rei. Então, na nossa vida não é diferente hoje. Nós temos que romper o medo, nós temos que enfrentar os obstáculos da vida para que nós possamos obter vitória. Senão, a gente não tem, a gente morre. E nós estamos vivas, nós precisamos reagir diferente, né? A gente não consegue ver lá na frente o que Deus tem para nós. Mas nós podemos mudar a situação hoje, de transformação, né, para nossas vidas. Com certeza. A história de Esther, ela nos dá uns ensinamentos muito tremendos, né? Porque quando quando eu vejo Esther, tu vê que para ela chegar diante do rei, ela passou por uma preparação, né? A Bíblia diz que ela ficou 1 ano, né, só sendo tratada, cuidada. E aí, quando a gente lê assim, eu gosto muito de ler a história de Esther, mas eu fico pensando. 1 ano ela passou por um tratamento. Tratamento de pele, tratamento de cabelo. Mas se a gente pensar bem, nós que somos mulheres, a gente entende que geralmente os tratamentos são todos doloridos, né? Já reparou isso? Você vai fazer uma sobrancelha, dói, que vai arrancando espelhinho, né? Dói a beça, né? Você vai fazer uma esfoliação na pele, aquilo, né? Ai, é tudo muito incômodo. Uma depilação é incômoda. Tudo que você vai fazer é incômodo. Tu imagina, Esther, ela ficou 1 ano passando por aquele tratamento. Então, às vezes a gente está sofrendo alguma coisa, né? Passando por algum processo, e a gente não entende, a gente fica se questionando. Mas é que para chegar diante do rei, tem que aceitar os processos. Tem que não reclamar no processo, você tem que viver o processo, aceitar o processo até. Porque tem gente que fala assim, aceitar. É você falar, Deus, seja feita a tua vontade. Quando eu falo assim, seja feita a tua vontade, estou me lembrando de Maria. Nós falamos segunda-feira sobre Maria. Porque o anjo chega e fala que ela ia engravidar. E ela fala, como é que é isso? Eu não conheço homem nenhum. Aí ele fala, não, salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Tu foi escolhida para... E ela falou, cumpra-se em mim a tua vontade. E quando a gente fala, cumpra-se em mim a sua vontade, é como que dizer assim, Deus, a tua vontade é soberana na minha vida. Tudo que acontecer na minha vida, eu vou continuar na tua presença porque eu sei que tu tens o melhor para mim. Então, às vezes, a Esther, ela ficou durante 1 ano, 12 meses, passando por aquela preparação, para poder ela estar apta para chegar diante do rei e cumprir, porque ela foi escolhida para salvar o povo. O povo estava na iminência de ser derrotado. Amã, né, fez uma forca para matar Mardoqueu, para destruir o povo judeu. Mas Deus é o Deus que vê tudo. Às vezes até aquela... Eu tenho uma postagem que fala isso, né? Deus vê as conversas que a gente não vê. Ele vê tudo. Então, não tem nada que passa batido do olhar dele. Ele cuida de nós. Então, até mesmo na hora da dificuldade, creia que Deus está agindo a teu favor. Isso é certo. Exatamente. Esther se posicionou, né, diante daquela situação. E hoje o que Deus quer de nós? Que nós também nos posicionamos para o chamado, né? Teve mais ou menos uns 2 meses atrás, Deus falou algo comigo. Falou nitidamente que Ele queria uma mudança em um setor da minha vida. E eu falei assim, mas Senhor, mas isso, eu gosto tanto disso. Mas Deus falou assim, mas é isso que eu quero que você tira. E não é fácil você ouvir o chamado e ser obediente àquilo que Deus quer.
Mas para que Deus venha cumprir o propósito na minha vida e na vida de todos nós, né? Principalmente as pessoas que estão nos assistindo, é questão de posicionamento e obediência. E não é Sim. fácil a gente obedecer à vontade de Deus. Mas a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E a gente tem que confiar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, mediante essa palavra de confiança, nós temos que nos posicionarmos diante do que Deus quer. E nem sempre é algo prazeroso, né? É algo que você fala assim, Senhor, mas isso não tá legal, tá difícil, mas Deus tem uma vitória. Deus deu essa vitória para Esther. Se a Esther não tivesse lutado pelo seu povo, ela também iria morrer. Porque já havia um decreto de morte para o povo judeu. Mas ela se posicionou, né, como rainha, né, sábia, se preparou, né? Houve duas preparações, né? A preparação quando ela foi para se apresentar ao rei, que foram 6 meses, né? 6 meses com óleo de mirra. E depois, quando ela pensou, talvez ela tivesse pensado assim, nossa, 6 meses com óleo de mirra, agora acabou. Aí eles vêm e falam assim, não, agora tem mais 6 meses, que é com especiarias, é com outras coisas, né? Outros perfumes. E às vezes a gente pensa que o processo acabou e não. Deus fala, não, falta mais um pouquinho, né? Então a gente tem que estar preparados, né? Para aquilo que Deus tem, que Ele tem algo para nos entregar. Só que Ele não vai entregar de qualquer jeito. A gente precisa se preparar para receber até as bênçãos do Senhor. Verdade. Então, até coloquei aqui, vou até ler, né? Fala assim, nossa, eu coloquei, nem eu sei o que eu coloquei, missão a cumprir, né? Esther, qual é a nossa missão, né? Na nossa casa, na nossa família, na igreja, no trabalho. Todos nós somos escolhidos por Deus e temos um chamado. O que você tem feito ou está fazendo com o seu chamado? Esther teve um chamado. Ela foi chamada para reinar, né? Ela tinha seus sonhos. Ela era uma garota jovem, né? Que talvez Esther tivesse sonhos, assim como nós temos também. Mas quando o seu tio falou, Esther, deixa tudo aí e vem para cá, vem aqui para o concurso que o rei vai escolher, talvez Esther falou, mas não é isso que eu quero, eu não quero ser rainha, eu quero viver aqui onde eu estou, né? Teve seu sofrimento, Esther foi órfã, né? Teve seus conflitos internos, porque ela não teve mãe, né? Teve mãe, mas os pais foram mortos, enfim. Ela não tinha uma figura de mãe, ela tinha um tio que a criou, né? Então, assim, com certeza Esther passou por vários conflitos, mas ela foi criada pelo seu tio. Então, com certeza também ela teve sonhos, mas ela deixou, né, os seus sonhos para fazer cumprir a vontade do tio, obediência. E nisso deu no que deu, né? Ela se transformou em rainha, bela, formosa, amável, que era uma característica dela, né? Uma virtude de Esther. Era uma mulher amável. Então, assim, nós, será que nós estamos sendo amável também, né? Para quem é casada, né? E com seus maridos, vocês estão sendo mulheres amáveis? Vocês estão apoiando, né? Os seus esposos? Então, como que você está sendo? Você se prepara também para o teu marido? Né? Ou você fica de qualquer forma? A Esther se preparava, perfumes, né? Ela se preparava também como mulher. Então, isso que nós temos que pegar também esse ponto-chave, né? Às vezes a gente não tem mais vontade, né? Não quer mais, eu fico assim mesmo, coloco uma roupinha, já tá ótimo, mas Esther... Camisa do deputado. Do deputado, tá ótimo. E aí você quer que seu marido sinta desejo por você. Mas até para isso, Esther se preparou. Se ela não tivesse se preparado, né? Talvez o rei não tivesse escolhido. Mas até li algo interessante que eu vi, que fala assim, né? Quando você for orar, peça a Deus para colocar em você, como mulher, tudo aquilo que o seu marido gostaria de ter. Muito legal.
Eu achei muito interessante. Então, Deus colocou em Esther tudo aquilo que o rei desejava, porque ela foi a escolhida. Então, porque ela tinha tudo aquilo que o rei queria. Quantas mulheres passaram, né, pelo rei? Então, esse ponto eu acho muito importante também, como mulher, que a gente, né, que nós possamos nos preparar, né, para os seus maridos, né? Tem que ser marido, então tem que ter essa preparação. E Esther, ela encantou o rei, né? A pessoa casa e fala, casou, agora tá bom, mas não é assim, né? Não é tem assim. outro ponto também de Esther que eu acho interessante, é porque o Mardoqueu chegou para ela, contou para ela, né, tudo que a Amã estava armando, né, tudo. Aí a Esther preparou um banquete para receber a Amã, né? Foi quando ela contou ali para o rei a armação dele. Aí eu fico pensando assim, que equilíbrio que essa mulher tinha, né? Será que nós temos sido assim, mulheres equilibradas, né? Mulheres que conseguem manter a serenidade na hora né? Tem hora que fica no olho do furacão, a tempestade vem, mas é tão bom quando você consegue manter a serenidade, o equilíbrio, de saber como é que vai resolver a situação sem se desesperar, né? Tem gente que é muito desesperada e acaba metendo os pés pelas mãos. Esther também nos dá esse exemplo de equilíbrio, de saber a hora certa de falar, a hora certa de agir, né? Ela agiu no silêncio, preparou tudo, não falou nada para ninguém, agiu tudo. Quando estava lá na mesa, na hora certa, ela foi e contou. Interessante. Está no capítulo 7 do livro de Esther. Sim, ela foi uma mulher muito sábia, né? Ela teve, por isso que a gente tem que pedir sabedoria a Deus, né? Senhor, me dê sabedoria para que nós possamos fazer as coisas certas, na hora certa. Porque muitas das vezes a gente vê em situações e a gente faz como Vasti. Simplesmente não vou, não quero. E depois a gente sofre essa consequência. Então, assim. Nunca mais se ouviu falar de Vasti, né? Nunca mais. Nunca mais se ouviu falar de Vasti. Vasti sumiu. E hoje, será que nós temos sido Esther ou nós temos sido Vasti? A história dela acabou ali. E Deus tem mais pra gente. Olha Deus falando. Deus tem mais. Linda, hein? Essa vem fresquinha, fazer que nem outra. Direto do trono, né? Olha, minha amiga, a hora já foi. Eu vou deixar você fazer um fechamento aí. Vamos lá. Amém. Então, né, diante de tudo isso que nós falamos hoje, né, nós iniciamos com uma fala, né, um assunto e fomos para Esther, mas que nós possamos, né, pedir a Deus sabedoria como mulher, né? Nós trouxemos a Esther como exemplo, porque é um exemplo que nós podemos seguir, né? De mulher que teve sabedoria, uma mulher amável, uma mulher que sabe, né, soube ver a situação e agir de forma diferente. Então, nós também temos, quando vier alguma situação, você pare um pouco, né? Respira, porque situações difíceis vêm, e a gente está falando aqui de situação não agradável, né, que ocorreu na história de Esther, assim como ocorre nas nossas vidas, mas que nós possamos não agir como Vasti, não ver a situação e agir assim, sem pensar. Mas por quê eu estou falando isso? Porque nós temos várias possibilidades, né? Quando vem uma situação, como você vai agir com essa situação? Nós temos vários viés, várias possibilidades, então nós não podemos tomar nenhum tipo de decisão sem analisar os fatos. Porque a gente paga por isso, a gente tem consequência por isso. Então, que hoje nós possamos ser mulheres sábias, né? Nós podemos pedir sabedoria ao Senhor. Tem até um versículo que fala, né? Que dos 7 dons do Espírito, né? Do Espírito Santo, que nós possamos exercer
esses dons, né? Mansidão, paciência, para que nós alcançamos a nossa vitória, porque Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, e nós precisamos nos posicionar de forma correta para podermos receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem de melhor para nós. Amém. Amém? Quero agradecer aí teu carinho, tua presença, foi bênção. A gente vai marcar, né, de novo para a gente falar sobre aquele outro assunto. Esse E com assunto certeza aí vai ser tema. vai bombar, hein? Eu quero. Amém. Foi muito bom Eu ter você aqui agradeço. comigo, poder falar um pouco de Jesus. Amém. Obrigada aí. Nós vamos orar, né, para agradecer a Deus, pedir uma bênção do Senhor para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Amém. Queria pedir você para orar. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, diante da Tua presença, Pai, nessa tarde, queremos agradecer por essa oportunidade, Senhor, por esse favor que o Senhor nos deu de hoje, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e o que o Senhor fará. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria como mulheres, como homens também, Senhor Jesus, para que nós possamos entender qual é a Tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar ainda nesse dia de hoje, nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo mal. E que a Tua vontade, Senhor, prevaleça para todo sempre em nossas vidas. E que o Senhor nos ajude a entender qual o Teu propósito para conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Agradeço aí todos vocês que estão aí nos assistindo, agradecendo a todo mundo, Nilma, a Raquel, tem muita gente aqui conosco. Agradeço o carinho, Kionara, Matos, tem bastante gente aqui conosco. Que Deus abençoe você. Amanhã, sexta-feira, ele anotou aqui para mim. Sexta-feira vou estar aqui com a Rosângela Cruz, uma menina de Deus também. Nós vamos falar sobre gratidão. Vai ser bênção a nossa live de sexta-feira. Na segunda-feira eu vou estar com uma pessoa que é muito importante, que acho que você conhece, que é a Cássia, uma amiga minha aqui do Rio. Ela é minha vizinha aqui. A gente vai falar amizade vamos falar sobre amizade na segunda-feira. Ai, que legal. Bom, ela agora está feliz, nasceu mais uma netinha dela, a Manuela, para a glória de Deus, e ela está toda feliz. Está com 2 netinhos agora, Miguel e Manuela. A gente fica feliz junto, né? Ela mora aqui no 11º, eu moro no 13º. Moramos todos juntos. Não poderia ser melhor, né? Duas amigas. Claro que não. É sempre assim. Glória a Deus. Estamos felizes. Eu quero agradecer você pela sua companhia aqui conosco. Eu queria terminar só dizendo uma coisa. Sabe aquela história da menina que ela estava no avião? De repente, começa uma turbulência muito forte e o avião começa a balançar. E a aeromoça acalma acalma outro. A aeromoça se encanta em ver aquela menina tão tranquila, com lápis na mão, um papel, desenhando. A aeromoça para perto daquela menina e fala: "Você não está com medo?" E ela diz: "Não." "Mas por que você não está com medo?" E a menina olha bem profundamente para o rosto da aeromoça e diz: "Porque o piloto é o meu pai. Então não tenho por que ficar com medo." Lindo. Quando a gente lê isso, a gente entende que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele está no controle sempre. Amém. Então por que o medo? Por que o desespero? Por que essas lágrimas? Peça ao Senhor para te dar confiança, aumentar a tua fé. Porque aí você vai conseguir olhar as circunstâncias com um olhar de fé. Não dá para desistir no meio do processo. Você conhece o seu pai. O piloto é o seu pai. O piloto é o nosso pai. Pode dar a turbulência que for. Ele está no controle. Quero Amém. deixar essa palavra para você, para o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Obrigado, Vá. Foi um prazer falar contigo. Eu estou planejando ir para fim de semana para Rio das Ostras. Não sei, está chovendo aqui.
Porque tem um congresso em Macaé, né? Na DEVEC Macaé, e minha prima é esposa do pastor de lá. Se eu for, eu te aviso para mim poder te dar um abraço. Na Raquel Amém. também. A gente combina. Um Amém. beijo, tá? Beijo. Fica com Tchau. Deus. Obrigado. Forte abraço. Deus abençoe. Amém. Tchau.